O maior motivo da nossa ansiedade são as incertezas sobre o futuro e o excesso de futuro em nossas mentes. Se você acha que pode controlar o que vai acontecer amanhã, você está iludido. Afinal, esse amanhã nunca chegará. E se você sabe que você não pode controlar, mas isso te assusta, escuta os conceitos que nos ajudam a encontrar calmaria para essa questão. Meu nome é Bianca. Meu nome é Duda. Sejam bem-vindos ao 4º episódio do Crise dos 20. Então, para entrar nesse assunto que é um pouco complexo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar e parar para pensar é sobre o tempo. O tempo, ele, na verdade, é uma invenção da humanidade, né? Ele é uma invenção dos seres humanos. O tempo não existe, as horas, o tempo que a gente segue. O que existe, né, no universo, se não existisse os seres humanos, é o período de claridade, que hoje a gente chama de dia, é um período de escuridão, que hoje a gente chama de noite. São os períodos de temperatura constante, os períodos de mudança de temperatura, que a gente deu o nome de estações. E também tem os períodos lunares, né? Que também são padrões. E foi a partir da observação, da repetição desses períodos lunares, que o ser humano começou a fazer uns cálculos e inventou a contagem do tempo, que é o tempo que a gente segue hoje, né? As horas, os dias, o ano e etc. Eu não vou dar uma aula de história aqui sobre isso, mas o que eu quero fazer aqui é você parar para refletir que a contagem do tempo, né, ela pode ser uma invenção genial do ser humano, só que ela tem um caráter muito comercial hoje em dia. E a gente fica muito obcecado com o calendário. Muito obcecado. A gente é muito obcecado, né? Com o calendário. A gente sempre fica numa noia gigante de metas, numa noia sobre o nosso aniversário. Então, tipo, cada ano que passa, a gente pensa, hoje eu tenho 26 anos. Faltam 4 anos para fazer 30 anos. Caramba, com 30 anos eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz nananana. Uhum. E a gente passa, assim, por uma noia como se todo mundo que tivesse 30 anos tivesse a obrigação de fazer as mesmas coisas e passar pelos mesmos processos, como se todo mundo fosse igual. Uhum. Totalmente. Isso, voltamos, como sempre, e sempre vai ser um dos assuntos em todos os podcasts, é o quê? O sistema que nos impõe. Isso tudo é o sistema que nos é educado. Aprendemos a ver o tempo dessa maneira porque é assim que nos ensinaram. Se a gente parasse e vivesse um pouco mais conectado com a natureza, talvez fosse diferente. Talvez a gente não fosse tão apegados aos números e talvez a gente conseguisse se entregar mais e conseguisse não sofrer tanto com o futuro, né? Porque, na verdade, o futuro virou o pavor, né? Virou um dos maiores problemas, né? Aí que entra ansiedade, distúrbio de ansiedade e mais um montão de problema. E eu sou uma prova viva disso, cara. Assim, a quarentena pra mim me despertaram emoções que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, sabe? Em relação à ansiedade, principalmente porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã. E tu fica naquela coisa. Meu Deus, o que vai ser de mim? E o que eu vou fazer? E quando é que as coisas vão voltar ao normal? E quando voltar ao normal, como é que vai ser a minha vida? E eu digo assim um pouco de mim também, porque desde que eu não me formei em nada, desde que eu sou uma pessoa sem formação dentro de um sistema, quem tu é? Quem tu é dentro de um sistema sem uma formação? Sabe? Sem uma faculdade. Para quem não sabe, eu fiz 3 anos de direito e eu comecei com 17, fui até 17, 18, 19 e pouquinho. Tranquei a faculdade porque eu vi que não era o que eu queria para minha vida e decidi viver uma vida em busca daquilo que me preenchia, né?
que eu ainda tô descobrindo, porque eu não sei até agora o que eu quero pra minha vida, mas tudo bem, estamos ainda. Estamos todos. Estamos no caminho, estamos no caminho. E tu sair desse sistema não é nada fácil. Eu acho que tem uma tendência até maior a ter um certo tipo de ansiedade, porque quando tu tá incluído num sistema, tu só segue. Tu segue o fluxo, mas tu não é contente, tu não é feliz, tu não é realizado. Tu age dentro daquele sistema que te impuseram. Impuseram, tá certo? Que te foi imposto. Que te foi imposto, melhor. Que te foi imposto. Tu segue dentro do sistema que te foi imposto e tu não te faz muitos questionamentos, né? Mas daí eu já mudei totalmente o assunto, né, queridos? Vamos Não, voltar mas aqui é pro isso foco. aí. Ontem eu ainda estava conversando muito sobre isso, que eu acho que eu falei o seguinte, tem pessoas que são completamente felizes seguindo totalmente esse padrão? Tem. Mas para mim, elas são completamente, não vou dizer bitoladas, porque se torna uma palavra muito ruim, mas assim, não são questionadoras, sabe? Não são pessoas que param para questionar o porquê dessas coisas, o porquê, Exatamente. né? Porque eu acredito que essa ansiedade pelo futuro que a gente sente é porque a gente questiona muito, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo uma faculdade? Mas quem falou que eu tenho que fazer uma faculdade? Porque a gente vai seguindo o fluxo, mas a partir do momento em que tu tá fazendo aquilo que o fluxo te mandou fazer, mas aquilo não tá mais te fazendo feliz, tu começa a parar pra pensar, por que eu não tô feliz, sabe? E aí vem todas essas e isso tudo, na questões e verdade, ansiedades. assim, exatamente. E eu acho que tudo isso começa pelo processo de saber quem tu é e o que tu vai fazer aqui e em busca de uma realização pessoal mesmo, assim, né? De tu ser completo nessa vida. Porque eu acho que tu pode sim seguir o sistema, não tem problema algum, sabe? O sistema tá aí pra isso. E a maioria das pessoas segue o sistema, sabe? Não são todo mundo não é todo mundo que tá fora. Eu achei muito bom que quando eu vi, assim, que era. Eu não lembro quem me falou, aonde que eu ouvi falar, mas era sobre a síndrome do quando. Que o ser humano, ele tem a mania de falar: quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz, porque daí eu vou conseguir me locomover para os lugares que eu gosto. Quando eu me formar na faculdade, daí eu vou ser feliz, porque eu vou ter um emprego massa, eu vou ter mais dinheiro, nananana. A gente tá sempre, tipo, quando. E esse quando, ele nunca chega. Porque quando ele chega, tu já tá pensando em outro quando. Então é um ciclo muito vicioso, né? Na verdade, assim, a gente tá projetando a nossa felicidade pro futuro. E esse que é o problema. Porque a partir do momento que tu projeta tua felicidade pro futuro, e tu não tem consciência, né? Mas o futuro não existe. Então, como é que tu vai projetar tua felicidade em algo que não existe? Se tu não é feliz agora, nesse exato segundo, porque o que existe é o agora. Esse é outro ponto. Nada existe além desse segundo que a gente está vivendo, desse ar que a gente está respirando, dessa sensação que a gente sente. Nada existe além disso. Então, se tu não é feliz agora, tu não vai ser feliz daqui a 10 minutos. Tu não vai ser feliz daqui a 10 anos. Tu não vai ser feliz quando tu comprar o carro, quando tu te formar. Porque, assim, na Exatamente. verdade, tu já deveria ter prazer naquilo que tu tá fazendo. Tipo, ai, que massa, eu faço essa faculdade, que legal, eu me sinto realizada. Putz, não é um saco ter que ir pra faculdade. Que foi o que eu comecei a sentir. Eu comecei aí e nada mais fazia sentido assim. Depois que eu comecei a atuar na área, fazer estágio e tal, eu pensei, gente, eu vou viver isso? Eu não quero? Por que eu tenho que viver isso? Ai, porque direito, amada, se tu fizer direito, tu vai ter bastante concurso público. Tudo sempre que todo mundo fala. Sim. Tu vai ter muito concurso público pra fazer, tu vai poder advogar se tu quiser, não sei o quê. Tá, mas eu não quero nada. Não quero nada disso. Sabe? Eu quero sair, eu quero realmente buscar alguma coisa que me preencha. E é exatamente isso, cara. Eu acho que. Porra, velho, eu Sim, perdi de novo. é total, porque, tipo assim, se a gente não mudar a forma como a gente pensa e a forma como a gente age hoje, sobre o que a gente tem hoje, sobre o que a gente faz hoje, quando o futuro chegar,
a gente vai continuar infeliz. E a gente vai passar a nossa vida inteira infeliz. Porque, né, o título desse podcast, o futuro não existe. O que existe é o agora. Não tem como tu planejar o teu futuro. Tudo que tu tá fazendo agora influencia no teu futuro? Com certeza influencia. Sim. Mas, cara, quem é que planejou uma coisa que tu queria e, tipo, deu completamente certo? Isso não Nada, acontece, cara, nada, sabe? não, O exatamente. futuro, ele é resultado não só das minhas ações, mas também como resultado das ações das outras pessoas, né? Das pessoas que estão ao meu redor, ou enfim, das pessoas que estão lá na China, porque afinal de contas, coronavírus aí, né? Botou todo mundo em quarentena e, tipo, quem é que parou pra pensar nisso? Exatamente, ótimo exemplo. E, e mudou tudo, sabe? Então, não é só o resultado do que eu tô fazendo. Só que se eu não tô feliz com o que eu tô fazendo agora, por que que quando chegar amanhã eu vou ser feliz? Eu não vou Uhum, ser. A gente tem que encontrar felicidade e prazer nas coisas que a gente tá fazendo agora. Se a gente não tem prazer e felicidade no que a gente tá fazendo agora, então muda. Tem exatamente. motivo, não tem motivo nenhum para você continuar fazendo isso se você não está feliz com o que você está fazendo hoje. Tipo, Uhum, para mim não tem motivo nenhum. totalmente. Tá. Voltando ali um pouquinho para que a gente estava falando da questão do tempo, eu dei uma pesquisada em relação ao que os filósofos antigos, entre aí Aristóteles, Platão, Agostinho, por aí vai, pensavam, porque é muito louco, cara, tu parar para ler o que naquele tempo eles já pensavam da vida, sabe? E na verdade, lendo e estudando isso, é uma parada muito interessante, porque eu lembro que eu aprendia isso no meu ensino médio, né? Mas como eu não tinha maturidade suficiente para entender a magnitude Sim. desse conhecimento, eu não absorvi. É Uhum. isso que e também é um outro ponto, né? Tem vários ramos, a gente vai começando a falar, vai aparecendo várias ideias, né? Porque eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade para conseguir, ou se essas coisas, esses assuntos fossem ensinados pra gente em outro momento da nossa vida, a gente ia ter mais, a gente ia ter mais absorção de conhecimento, sabe? Porque, um exemplo, né? Daí eu fui ler, tava lendo sobre Aristóteles, não sei o que, sobre o tempo, e me apareceu isso aqui. Aristóteles conceitua um ponto crucial do seu entendimento sobre a existência do tempo. Aí, abre aspas. Se não percebemos a mudança das coisas que estão ao nosso redor, ou ao menos do nosso pensamento, seria como se vivêssemos vegetando, como seres inanimados que não estão sob o jugo do tempo. Então, essa parte ali, né, bem, se não percebemos a mudança das coisas que estão ao nosso redor, cara, é uma coisa que a gente não faz mais. A gente não para para perceber o que está ao nosso redor. E ele diz ali, né? Ou ao menos os nossos pensamentos, para a gente não para olhar para dentro, Sim. sabe? E é onde entra o problema do futuro, porque a gente tá projetando. Por quê? Porque a gente não consegue olhar o agora. A gente não consegue parar 10 minutos e ficar em silêncio. Por quê? Porque a gente está condicionado ao movimento. A gente está tão apegado a um celular da vida, às redes sociais, a um trânsito da vida. A gente não para, sabe? A rotina faz com que seja tudo mais difícil. É, o autor do livro O Poder do Agora, que foi quem inspirou esse meu pensamento sobre o futuro não existe, ele fala Sim. sobre é, a, a, enfim, como vários outros autores falam, que é a tua mente, ela te controla. A mente não é Uhum. você. Você é uma coisa na sua essência e a sua mente é outra coisa. E se tu não te conecta contigo mesmo e não observa o que a tua mente faz com você, ela te controla. Totalmente. Se tu não tem essa percepção, né? E aí tu passa a viver os dias totalmente assim, pensando, 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 e entra num looping, entra numa ansiedade que pode até levar a uma depressão enfim, porque o nosso pensamento ele não para, né? A nossa mente não para.
É impossível parar a Uhum. nossa E mente. esse é um problema, né? A gente não ter domínio da nossa mente. Na verdade, ela controla a gente, né? Isso é muito complicado, porque entram vários problemas da nossa geração e eu acho que, na verdade, são várias coisas, na verdade, né? O sistema que a gente vive nos condiz a isso, nos condiciona a isso, Sim. né? É muito difícil ter controle da tua mente na sociedade que a gente vive hoje em dia. É muito complicado, sabe? Por N motivos. A gente tá conectado 24 horas, sabe? Todos os dias do mês. A gente não desconecta um pouquinho, a gente não olha pra dentro, a gente não busca realmente se conhecer, sabe? A gente não. Cara, eu vou dizer assim, é que eu sou muito grata à vida ainda por começar a me interessar por essas coisas, sabe? Tão nova. Por, por sair da zona de conforto e por ter trancado uma faculdade porque eu não gostava de fazer, por estar em busca de alguma coisa que realmente vai preencher minha alma. Porque normalmente, não, isso não é normal, sabe? Normalmente a gente segue o sistema e quando vê, cara, passou tua vida. Tua vida Passou tua inteira. vida condicionada a um sistema que não te faz feliz, sabe? Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste porque é a tua vida, sabe? O bem mais precioso que tu tem, que é o teu eu, tu se deixa levar por pela porra da Matrix, velho. Uhum. Tá ligado? Por exemplo, a gente, nesse lance todo de, tipo, a gente tem que fazer hoje, né? O que a gente se certificar de que a gente está fazendo hoje, no dia de hoje, tipo, e fazer o meu dia de hoje ser bom, sabe? Exatamente. Nesse lance, pensando nisso, assim, eu penso no como a gente é privilegiada, porque a gente pode, né, Buda? Tipo, eu, Uhum. tu, a gente pode, se a gente quiser parar, dar um tempo e falar, e mudar de faculdade, mudar de país, enfim, Sim. parar de trabalhar e chegar e dizer assim, não, quero me conectar comigo mesma. E, cara, mas tem gente que não, tem gente que não pode, né? E isso é Sim. muito triste, economicamente e politicamente falando, principalmente aqui no Brasil. Mas daí a gente já vai entrar em um outro rolê, né? Mas Sim, assim, sim, sim, sim. mesmo para essas pessoas que não tem como sair dessa Matrix Uhum. de cara, assim, ou tipo, fugir Sim. dela, fazer uma outra coisa muito fora do comum, eu acredito que buscar a paz interior, mesmo que tu não esteja fazendo aquilo que tu quer agora, mas assim, fazer um pouquinho todo dia por ti, sabe? Totalmente. Pelo teu bem interior, Totalmente. nem que seja um hobby, porque eu acho que quando tu faz isso, as coisas fluem mais naturalmente, né? Tudo, o resto é consequência. Exatamente. Não, Mesmo eu de tiro pessoas muito. que têm as mínimas condições. Exatamente. Eu tiro muito também pela experiência que eu tô vivendo. Cara, eu vou dizer assim, que desde quando eu vim. Pra quem não sabe, né, que agora eu vou falar. Eu moro na Inglaterra tem um ano e pouco. E desde quando eu vim pra cá, sair da zona de conforto não é nada fácil. Sair da minha vidinha boa em Bituba, na beira da praia, e vir pra um país que o inverno é 0 graus e 3:30 da tarde à noite. Cara, sair da sua zona de conforto é muito difícil, sabe? Mas eu tento sempre aprender alguma coisa com tudo isso. E toda a experiência que eu tô vivendo agora, com essas crises de ansiedade, elas estão me trazendo muito pra dentro. Por mais que às vezes eu sinta que eu tô perdendo total controle, elas me trazem muito pra dentro. E uma coisa assim do que tu estava falando ali da paz interior, não sei o quê, é da gente tentar mudar o mínimo que seja. Um exemplo, essa semana vai fazer um exemplo, uma semana que eu mudei minha alimentação e tô tentando realmente seguir uma linha do veganismo e cara, como isso tem alterado as minhas emoções, sabe? Tô falando por mim, pode ser. Tô dando o meu exemplo, sabe? Não é que vai acontecer isso com todo mundo, mas é uma coisa que não depende dos outros, não depende sabe, do exterior. É uma coisa que não é difícil e que eu tô fazendo e que tô tendo resultados maravilhosos. E naturalmente
eu tô começando a ter as minhas emoções mais acalmadas, sabe? Eu tô conseguindo me conectar mais com o meu eu, então acho que assim, ó, o meu exemplo é com a alimentação, mas outra pessoa pode ser, sei lá, sair pra correr, fazer uma atividade física, sabe? Por aí vai. Tem várias coisas que a gente pode fazer pra conectar com o nosso corpo. Eu acho Sim. que uma coisa ele tá ligada à outra, sabe? Então, e no fim, tudo isso que a gente tá falando, tem totalmente a ver, né, com o futuro não existe. Porque tudo isso traz a gente pro agora. Está conectada com aquilo que tu coloca para dentro por meio de alimento, por meio de informação numa rede social, por meio de como tu se conecta com a natureza, o meio como tu conecta com o teu corpo. Cara, tudo isso faz tu estar presente no agora, sabe? Que eu acho que é um pouquinho do que o Mindfulness traz também pra gente, sabe? E... Ai, cara, é Total. muita coisa. Eu acho É, sensacional. uma das coisas que eu acredito, assim, que mais traz as pessoas pro agora é um hobby. Tipo, qualquer hobby que tu Uhum. tenha, eu acho que te traz pro agora, porque tu te concentra tanto naquilo ali que tu tá fazendo, porque tu gosta tanto, que ele te traz muito pro agora. Então, tipo, às vezes as pessoas falam muito de meditação e tudo mais. A Uhum. meditação é incrível e é uma maneira Sim, muito evoluída opa, de te fazer olhar para dentro. Mas eu acho que tem muita gente que não consegue meditar, porque tem essa mente que com não certeza. para. Então, mas só que tem um hobby, cara, é essencial, assim, ao meu ver, porque é paixão, né? Tudo aquilo que tu faz com paixão, tu fica tão vidrado naquilo Exatamente. que isso é o agora, cara. E Uma das coisas também que eu li esse livro, na verdade eu não li todo, O Poder do Agora. Eu li só uma parte, e eu até hoje estava dando uma lidinha nele e vi quão é interessante que eu quero começar a ler desde o princípio. E eu peguei algumas partezinhas aqui que são incríveis, do tipo, quanto mais nos concentramos no tempo, no passado ou no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. é isso Totalmente aí. profundo, né? Eu acho que a gente se apega muito também ao passado, é uma coisa que a gente pouco falou aqui, mas às vezes a gente vive demais as coisas que passaram, né? De ai, como era bom aquele momento, que nossa, eu era tão feliz e agora eu não sou mais, ou ai, ou como foi ruim, sabe? Ficar remoendo ressentimentos e uma pessoa te fez muito mal e tu não consegue perdoar. Eu acho que também, sabe? Também faz muito mal pra gente e acaba refletindo no nosso agora e refletindo no nosso futuro também, né? É, acho E que nada que tu pode controlar, uhum, tu tem que. Se tu não pode controlar, para que ter essa preocupação, né? Se o passado já passou e tu não vai conseguir mudar ele, me desculpa, mas não tem muito o que fazer, né? Tu uhum, aprendeu com aquilo e o que tu pode mudar é o teu comportamento, baseado na experiência que tu teve. Mas mudar o passado não é possível, assim como exatamente. planejar o Viver o futuro, futuro também não é exatamente. possível. Não é algo do qual a gente possa controlar. Então a gente Uhum, tem que se lembrar disso o tempo todo para a gente perder esse tipo de preocupação, porque isso afeta muito a nossa felicidade no hoje, assim, né? Muita nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito. O ser humano está sempre buscando alguma coisa e faz parte da nossa evolução, né? Nossa evolução é isso, né? Imagina se a gente não buscasse, né? Se a gente não sim, fosse atrás, a gente já tá estagnado até hoje, sabe? Então eu sim, acho que tudo isso está fazendo parte da nossa evolução como ser humano aqui na Terra. E um dia a gente deixou ser condicionado pelo sistema, né? A gente muito tempo está vivendo isso, mas eu acho que a gente está num momento agora bem crucial de sair dessa zona de conforto. As pessoas estão tendo mais acesso ao conhecimento, as pessoas estão indo em busca, sabe, de autorrealização. E eu acho isso bem importante, isso me deixa realmente muito feliz, porque é uma coisa que a minha bisavó não tinha, sabe? e eu acho muito importante falar também que às vezes as pessoas
Até foi um pensamento meu, assim, que passou enquanto eu tava lendo o livro, porque quando tu fala assim, o futuro não existe, tu não deve se preocupar com ele. Daí tu pensa, tá, então vamos ficar todo mundo good vibes, paz e amor, tipo, não vamos trabalhar, vamos todo mundo vender a sua arte na praia, porque afinal de contas, se a gente não tem que se preocupar com o futuro, então não vamos fazer nada, né? Exatamente. Tipo, só que não é isso. Depois que tu passa a entender que não é que tu não pode ter metas, não é que tu não pode planejar uma viagem, por exemplo. Não, como é que tu vai fazer uma viagem se tu não se planejar? Tipo, se tu não tem o dinheiro hoje para chegar e amanhã e comprar uma passagem de avião, como é que tu vai fazer, sabe? Não, tu tem que se planejar, é óbvio. Tu tem que ter metas, mas tu tem que ter essas metas e esse planejamento de forma sabendo, de forma consciente, assim, tendo a consciência de que tudo pode sair tudo pode sair do que tu planejou. Fora Pode do dar tudo planejado, né? errado. Pode Exatamente. ser totalmente diferente. E aí tu não vai ter essa mágoa, tu não vai ter tu vai abraçar o teu, até pelas coisas de que já aconteceram também. Por exemplo, fiz uma faculdade, 6 anos e meio para me formar e descobri que odeio ela. Pô, vou ficar remoendo isso, tipo, vou aceitar isso e vou dizer, não, já que eu fiz essa cagada, eu vou ficar nessa para sempre. Exatamente. Cara, Não, e óbvio que tentar não. tirar o proveito de tudo. Com De certeza, tu tudo. aprendeu muita coisa, tá ligado? E tentar, tipo, ok, não fui feliz, não tô realizado com o que eu fiz, mas o que eu posso tirar de proveito, o que eu posso ver de positivo nisso e aplicar no meu agora, sabe? Eu Exatamente. acho que não ficar vivendo as coisas negativas. Ai, imagina, perdi 6 anos e meio da minha vida. Podia estar fazendo alguma coisa que realmente eu gostasse, não sei o quê. Mas se tu não fizesse, passasse por essa faculdade, talvez tu não ia descobrir que realmente tu não ia ser feliz, Com sabe? certeza. A gente tem que, faz parte, não adianta, a dor faz parte, sabe? Eu acho que a evolução e a dor tão um pouco aí relacionadas, sabe? A gente precisa Total. descobrir o que a gente não gosta para saber o que a gente gosta. E é normal, faz parte do processo. A gente tem que passar por um processo de aceitação também, sabe? Que eu acho que às vezes parece muito difícil pra gente, né? Aceitar coisa ruim, aceitar coisa boa. E eu acho que é isso. E não se comparar, né, Duda? Porque o meu processo É, é diferente do teu, que é diferente do, totalmente. do colega do lado, sabe? E eu acho Uhum. que o que a gente falou lá no começo de ter essa pira com o calendário e com os anos é muito por isso, sabe? E a gente tem que parar de comparar a nossa vida com um dos outros e achar que eu com 30 anos vou ter a mesma coisa que tu tem com 30, que tu vai ter. Exatamente. Isso é tão, tão ruim, né? Faz tão mal pra gente. Na verdade, é muito vazio, né? A gente pensar assim, né? É muito vazio porque não existe ninguém. Todo mundo. Não existe ninguém igual e ninguém sabe. Cada um é um ser humano individualizado, sabe, em relação a isso. E a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, mas dentro de tudo isso a gente precisa saber, além de tudo isso, que realmente o futuro não existe e a gente precisa viver no agora, que o agora é o único tempo dentro de toda essa imensidão que a gente vive, que a gente tem certeza, sabe? A única coisa que a gente tem certeza é do agora, sabe? E da morte também. Mas assim, cara, que a gente possa se entregar, sabe? Que a gente possa realmente sentir, sabe? Que a gente possa viver o agora. Eu acho que é uma das coisas que falta, sabe? É isso aí. Parar de projetar para o futuro, parar de projetar nossa felicidade para o futuro, parar de projetar os nossos planos para o futuro. Obviamente tem que ter um planejamento, tem, mas começa hoje. Seja Exato. 1%, mas começa hoje, sabe? Tudo tá dentro da gente. Tudo tá dentro da gente. A gente busca fora os complementos. A gente não pode buscar fora a nossa realização, a gente não pode buscar fora a nossa felicidade. A gente precisa começar por dentro. Todas as respostas estão dentro da gente. E é isso, que nós possamos viver o agora com muito amor, muito, muito, muito amor, muita presença, muito autoconhecimento, muita evolução espiritual, porque estamos aqui para isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram nesse Até aqui. nosso quarto episódio.
Eu não sei qual é o episódio. É o quarto. E no nosso quarto episódio de A Crise dos 20, porque estamos juntos. Se você está passando por isso também, saiba que estamos juntos, que você pode contar conosco. É isso aí. Se você quiser conversar, continuar essa conversa com a gente, ou dar uma outra sugestão de tema, chama a gente lá no nosso Instagram, que é @BiancaRosenck. E o meu é IamDuda OTT. E é isso aí. Até o próximo episódio dos Crises dos 20. Obrigada por ouvirem até aqui. Tchau. Valeu, beijo!